Então, pessoal, a gente vai fazer agora uma pequena revisão. Aí você deve pensar, meu Deus, a professora vai fazer todas as questões de novo. Não, a gente vai falar um pouquinho de alguns macetes do passo a passo de como vocês têm que estar trabalhando para estudar, ó, se organizando aí, para estudar para o Enem e algumas coisas importantes durante a prova do Enem para vocês. Então, vamos lá para a nossa aula de revisão, aula 19.2. Lembrando que a gente está falando de aulão, questões do Enem, e a gente ainda tem mais 2 aulão durante o nosso ano letivo. Química Enem. Algumas dicas de como estudar para a prova. Primeiro, uma coisa muito importante, se você tiver a oportunidade, que eu falo sempre nas minhas aulas, para vocês, refaça as questões, refaçam os exercícios. Você pegar as provas das edições antigas, refazer essas provas dos anos anteriores vai ajudar a você saber como são as questões, quais os assuntos que costumam cair. Então, todas essas provas, pessoal, elas ficam disponíveis para vocês não só na internet, como também, se você tiver alguém que tenha feito ano passado e tenha guardado o caderno de questões, né? Você pode estar pegando com o teu colega para ver a estrutura do Enem. Lembrando ainda que o Enem ele ocorre em 2 dias, né? Primeiro dia a gente tem português, né? As redações, suas tecnologias, as linguagens. No segundo dia nós temos ciências da natureza e aí nós temos a avaliação que vai cair química, física, biologia, matemática e suas tecnologias. E uma coisa muito importante, quando você estiver refazendo, é você observar que há uma interdisciplinaridade entre as disciplinas que estão na prova do Enem. Ou seja, às vezes na biologia você pode encontrar alguma coisa que tenha a ver com história, com geografia, com química, e assim também entre as outras disciplinas. Saiba quais são os principais conteúdos exigidos. É muito importante conhecer e entender os conteúdos de química para a prova. Procure separar os conteúdos por tema, como fazem os livros do ensino médio. E detalhe, gente, as avaliações, os conteúdos que caem em vestibulares são os conteúdos que são tratados nos nossos livros de ensino médio. Lógico que cada autor tem a sua maneira de expor os conteúdos, né? Os objetos de estudo, porém o conceito em torno de todos é o mesmo. Então, o livro didático ele já é uma ótima ferramenta para o estudo, para você se preparar para o Enem. Tente ler e entender os conceitos abordados. Se você tiver disponibilidade, faça também as questões, os exercícios. Muitas das vezes, só assistir as nossas aulas e fazer os exercícios pode não ser o suficiente para você, tá? Outro ponto, tenha foco na interdisciplinaridade, que eu acabei de falar. Lembre-se, a química está em todo lugar. Ou melhor dizendo, a química está em tudo. Então, nós temos a química no cotidiano, temos questões do meio ambiente e nós temos também a química presente em outras disciplinas. E é muito importante você sempre tratar isso. Quando a gente fala, por exemplo, de química dentro da história, a gente pode falar de um acontecimento, de algum acidente nuclear, podemos falar dos alquimistas que estão dentro da história. A filosofia, pessoal, ela aborda muita coisa sobre a origem da ciência. Então, questões de química e física, a gente encontra lá dentro da filosofia também. Afinal, foram os grandes filósofos que começaram a se questionar, a usar a lógica para explicar o meio no qual eles viviam, e assim foi surgindo os métodos científicos e a ciência propriamente dita. Então, você tem que ter uma mente bem aberta e conseguir conciliar essas disciplinas. Não é impossível, viu, gente? A gente também tem química na biologia, na geografia, na física. Temos muita física também dentro da nossa disciplina. Então, essa mente de interdisciplinaridade é muito importante.
E é isso aí. Agora você vai lá e vai também fazer a questão do Enem, que não é só eu que vou fazer, não. E eu espero você aqui para a gente fazer a correção. E aí, pessoal, como é que foi? Lembrando que para vocês questões do Enem não é novidade não, né? Desde o primeiro ano que a gente vem trabalhando nas aulas, sempre uma questão que é do Enem ou de vestibular que possa ser aplicado para o estudo do Enem. Então, a gente já vem trabalhando o primeiro, segundo ano com questões do Enem. O segundo ano também tem aulão, né? E o terceiro ano, todas as nossas aulas foi proposto sempre uma atividade para cada uma, né, para cada aula, que tratava de questões do Enem. Então, para você não é novidade. Mas, porém, no entanto, todavia, dúvidas sempre surgem e é muito natural e até muito bom, em alguns casos, a gente ter dúvida. Então, vamos lá para a gente ir para a nossa atividade de sala e no nosso Tirando Dúvidas. Se liga no Enem. Questão número 1, questão do Enem de 2019, fala assim: em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Pausa dramática, porque é muito top. O que ele se refere aí quando ele fala que não pode depender somente da precipitação? O que é precipitação no ciclo da água? Quem sabe? Nono ano, viu, gente? Conteúdo. Gente, no ciclo da água, nós temos a água vai evaporar, né? Ela vai condensar nas nuvens e aí ela vai precipitar. Ela pode precipitar na forma de chuva, granizo e na forma de neve. O fenômeno, quando nós temos água caindo do céu, seja nessas três formas, recebe o nome de precipitação. Então, nessas regiões, eles não podem depender somente da chuva. Por isso que ele fala, não dependem somente da precipitação. Viu aí? Tem que estar lembrando os conceitos. Vamos continuar lá na nossa questão. Em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas de precipitação. Nesse sentido, portanto, sistemas para dessalinização da água do mar têm sido uma solução, ou seja, tirar o sal da água. Alguns desses sistemas consistem basicamente de duas câmaras, uma contendo água doce e a outra contendo água salgada, separada por uma membrana semipermeável. Olha só o conteúdo do segundo ano aí, gente. Aplicando-se pressão na câmara com água salgada, a água pura é forçada a passar através da membrana para a câmara contendo água doce. O processo descrito para a purificação da água é denominado... Eita, é uma coisinha fácil. Filtração? Não. Adsorção? E aí, o que vocês acham? Destilação. Destilação você tira, né? Destilação a gente viu que envolve calor, envolve evaporação, então tá fora de cogitação. Troca iônica ou osmose reversa? Gente, essa questão do Enem é uma questão muito boa e ela traz um conteúdo que é aplicado no segundo ano e é a osmose reversa, viu, gente? A osmose reversa. Olha só, o processo descrito para a purificação é denominado osmose reversa, onde a gente vai ter a água salgada, tá vendo aqui? Aí essa pressão vai forçar que a água pura passe pela membrana, o sólido vai ficar retido na membrana e eu vou ter do outro lado a água doce. Por que ela é chamada de osmose reversa? Porque a osmose, quando ela vai ocorrer naturalmente, eu vou ter a água saindo do meio menos concentrado, vindo para o meio mais concentrado. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma salada. Eu gosto de botar um salzinho nas minhas saladinhas. E aí você colocou sal lá na folha de alface. Exemplo. O que vai acontecer com esse alface daqui a um tempo?
Ele vai ficar bonito lá, viscoso, verdinho, ou ele vai murchar? Ele vai murchar. Por quê? Porque ele vai perder líquido, a água vai sair das células para fora. Ela vai vir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, que é o meio onde está o sal. A osmose reversa, ela faz o contrário. Ela aplica uma pressão, fazendo com que a água saia do meio mais concentrado e vá para o meio menos concentrado. E assim, o sal fica retido e a gente tem a obtenção da água doce. E aí, gostaram? Vamos lá na próxima questão, então. Questão de número 2. E fala o seguinte: o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como o metanol e o etanol, na presença de um catalisador, de acordo com a equação química. Então, aqui nós temos a reação. Se você for observar, nós temos aqui o metanol, né? 3 mols de metanol reagindo com o triglicerídeo. Tá aqui, ó. Na presença de um catalisador. E aí a gente tem os produtos finais, ó. São esses aqui, ok? A função química presente no produto que representa o biodiesel é: letra A, éter. Letra B, éster. Letra C, álcool. Letra D, cetona. Ou a letra E, ácido carboxílico. Aí você fala, professora, nem lembro qual é o desenho da função. Vamos voltar. Olha só o que ele quer. Dentre desses dois aqui, primeiro eu tenho que saber qual é o biodiesel. Gente, a função que representa o biodiesel é essa daqui. Tá bom? Essa daqui. Aqui nós temos um álcool, né? Um triálcool. Qual é a função que está presente aqui no biodiesel? É um éter? É um éster? É uma cetona? É um álcool? É um ácido carboxílico? Você pode até pensar, professor, eu acho que é um éter, porque tem aqui carbono, oxigênio. Mas a função que está presente no produto que representa o biodiesel vai ser essa daqui. Eu vou circular para você e você vai ter que identificar. Opa, circular errado. O que nós temos aqui? Vou circular aqui para vocês. Ó. O que nós temos aqui? Aqui, ó, nesse ponto. Eu tenho um éster. Quando eu tenho a carbonila aqui, e aonde daria origem a um ácido carboxílico, que perde o hidrogênio aqui da hidroxila e entra um grupo orgânico, caracteriza um éster. Um éster. Sempre que você tiver a situação de ter dupla oxigênio, embaixo oxigênio e aqui outro grupo, e para cá também outro grupo, essa caracteriza aqui é de um éster. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Poderia ser uma cetona? Não, não poderia ser. Por que que não pode ser cetona? Porque para ser uma cetona, essa ligação dupla aqui do oxigênio, da carbonila, tem que ocorrer entre 2 átomos de carbono no mínimo. E eu não tenho carbono aqui, eu tenho oxigênio, então a cetona está fora. O que mais? Ácido carboxílico poderia ser? Só se eu tivesse aqui, ó, o OH. Eu não tenho, eu tenho um grupo funcional. Lembre que esses R normalmente eles estão identificando um grupo orgânico. Eu tenho um etil, um metil, um propil, um grupo orgânico ligado aí. Então, ácido carboxílico também não seria. Seria álcool? Aqui o álcool tem, mas o álcool não é a função que representa o biodiesel. Seria essa função aqui. Aqui eu não tenho álcool.
Então, a nossa resposta correta é a letra B. Nós temos aqui um éster representando a função aí do biodiesel. Tranquilo? E vamos à nossa questão de número 3. Se liga no Enem. É uma questão muito bacana que caiu no Enem de 2013. Eu acho muito 10. Trabalho nas minhas aulas. E ela diz o seguinte: as moléculas do nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo, nós temos aqui, é o nanokid, tá vendo? É essa a representação do nanokid. E aí, o que ele pede? Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Ai, Jesus, ele quer que você olhe os carbonos que formam essa estrutura e determine aonde nós vamos ter carbonos quaternários. O que é um carbono quaternário, pessoal? Vocês lembram? Carbono que está ligado a 4 outros átomos de carbono. Eita! Então vamos lá. Primeiro passo, identifique onde tem carbono, né, pessoal, na nossa estrutura. Lembrando que nós temos carbonos em todas as vértices, em todos os cotovelos, em todas as quinas. Então, eu tenho carbono aqui, aqui. Esses não são quaternários de jeito nenhum. Onde poderia ser? Será que aqui é quaternário? Aqui ele tem 1, 2, 3. Não, ele é terciário. Aqui, será? Não, também é terciário. Ele se liga a 3 outros átomos de carbono. Aqui, será? Não, mas também é terciário. Então, vai estar aqui? Não, é terciário também. E aqui? Será que aqui eu tenho carbonos quaternário? Vamos ver? Esse carbono aqui, ele está ligado aqui, nesse carbono da frente. Então, eu vou fazer aqui, ó. Aqui, aí vem. Aí, calma aí, aqui tem outro carbono. Ó, 1, 2, 3. Ok. Aí, desse carbono vai vir a mão. Que vai ser isso aqui, ó. A mão dele. E não tá igual, bonito, mas é isso aqui. Nesse centrozinho da mão, ele tem um carbono. E esse carbono faz ligações com esses 3 que representam como se fosse 3 dedinhos. E mais o carbono aqui de trás, que tem uma ligação tripla. Então, esse carbono do centro da mão dele é um carbono quaternário. Então, vamos lá. Ele diz as alternativas: mãos, cabeça, tórax, abdômen, pés. Nos pés a gente nem olhou. Não, nos pés ele só tem carbono primário aqui, ó. Carbono primário. Então, os pés não. E sim, ele vai ter nas mãos. Nas mãos nós temos carbono quaternários. E para fechar, uma questão de 2015 que diz assim: uma forma de organização do sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A. Quando pressentem, olha, o português é tão bonito, quando pressentem um perigo, eles expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que serve de sinal para o combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, eu tenho o feromônio aqui, o composto A, que é o que marca a trilha e indica o caminho que elas estão percorrendo, e o feromônio aqui do composto B, que é o que indica que eles vão ter um combate coletivo. E aí vem as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente. Aí ele quer que você diga qual é a função que vai caracterizar os dois, respectivamente.
Aqui no composto A é fácil, ó, nós temos o álcool. E no composto B, se você for olhar aqui, ó, nós temos COO, que é como se ele tivesse isso aqui, ó, pessoal, rapidão. CH3, C, aí para cá O, e para cá o outro O, que aí vai vir o CH2 e todo esse resto aqui da cadeia. Então, isso aqui é um éster. Então, fica fácil, né? A alternativa correta é a letra A, onde nós temos aqui um álcool e um éster representando cada um dos compostos. E assim a gente inicia a nossa unidade 2 com esse mega aulão do Enem. Espero que vocês tenham gostado e fique ligadinho que a gente tem mais aula pela frente.